Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, sou formada em comércio exterior e sou cofundadora da empresa Fascomex. Hoje nós vamos falar sobre do ICOM Drawback Suspensão, ok? Visando aí evitar, então, problemas com o ato concessório, ok? Pessoal, fiquem muito à vontade aí para comentar no nosso chat, tá? E para darmos início aí, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Bom, antes de entrarmos novamente na parte prática, né? Mais um webinário bastante prático teremos hoje, tá? Mas antes disso, eu só quero trazer aqui alguns conceitos básicos aqui só para alinharmos aí os conhecimentos, tá? Então, drawback suspensão, né? Drawback suspensão ele é um estímulo à exportação, né? Porque ele visa aí suspender os impostos incidentes nas aquisições, né? De matérias-primas e insumos, tá? Trouxe aqui um pequeno esboço aqui do fluxo do drawback suspensão. Nós temos, então, um pedido de drawback, que nada mais é do que o ato concessório, que nós vamos ver aqui à frente. Temos a importação ou a compra do mercado, no mercado nacional dos insumos, ok? Essa compra, então, essa aquisição, ela é feita com os tributos suspensos, ocorre o processo produtivo, né, do teu produto a ser exportado. Depois disso, temos a efetivação da exportação e, e com isso temos aí a liquidação do compromisso de exportação, tá? Então, esse benefício fiscal, ele está atrelado a um compromisso de exportação, ok? Então, aqui, para destacar minha frase ali final, né? Drawback suspensão, falamos de operações de futuro, tá? Então, a gente faz um planejamento, cria um ato concessório, elabora um ato concessório, né? Se autorizado, nós podemos fazer essa aquisição aí com suspensão de tributos, ok? Bom, e o que que é a DUI, né? A DUI, a sigla, né, a Declaração Única de Exportação, e aqui eu trouxe o conceito, que é o conceito que está lá na IN 1702, tá? A DUI é um documento eletrônico, então, contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, tá? Que caracterizam as operações de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento da operação. E esse documento, então, ele serve de base para o despacho aduaneiro, tá? Então, esse documento ele é elaborado dentro do portal Siscomex e dentro dele, então, está essa gama toda de informações aí de todas as naturezas que eu citei aqui. E o ato concessório, o que que é o ato concessório? Bom, o AC, né, a sigla é AC, nada mais é do que o documento eletrônico no qual, né, a partir dele a gente solicita, então, o drawback, tá? Basicamente, o ato concessório, então, ele é o ponto de partida aí para solicitar o benefício de drawback, certo? Então, aqui trouxe essas três definições e vamos entender aí como fazer, então, para evitar problemas com o ato concessório, especialmente no momento da elaboração da DUI, tá? Antes disso, ainda quero citar aqui os tipos de ato concessório de drawback, né? Os tipos são o ato concessório comum, ok? Que é aquele que você importa ou adquire no mercado interno, industrializa e exporta. Temos o ato genérico, que conforme a portaria 44, né? Nós podemos aí, se você tiver aí mais de 900 itens de aquisição que vão entrar nesse ato concessório, fica dispensada, então, a descrição, a classificação da mercadoria, tá? Então, você vai abrir um ato concessório com uma NCM genérica, tá? 9999, e uma descrição genérica, tá? Depois nós temos o ato concessório intermediário. Esse tipo de ato concessório aqui é quando o produto final ele não vai ser exportado, o seu produto final não vai ser exportado, mas sim vai ser vendido para uma industrial exportadora, tá? E essa empresa industrial exportadora, ela vai incorporar o teu produto que você forneceu a ela em um outro produto, né?
E esse produto, sim, será exportado, tá? Então, é como se fosse uma exportação indireta, você tem um produto intermediário que vai fazer parte do produto exportado, tá? E os prazos de validade dos atos concessórios, né, eles são de 1 ano e podem ser prorrogados aí por mais 1 ano. Ok? Bom, e quais são os impostos suspensos no drawback suspensão, tá? São suspensos, então, né, deixam aí de ser recolhidos na importação o IMI, que é o Imposto de Importação, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e a taxa aí, né, do AFRME. Já no mercado nacional, então, você pode definir isso, você define isso no seu ato concessório, né? Você abre seu ato concessório, você define lá se você vai adquirir produtos no mercado interno ou no mercado externo, ou em ambos, tá? Ou só um, só outro, ou em ambos. Então, se você colocar no seu ato concessório insumos que você adquire aqui no mercado nacional, você pode suspender, né? Você vai suspender o IPI, o PIS e o COFINS, tá? Bom, e quais são os erros frequentes na elaboração da DUI com drawback? Ok? Bom, como vocês sabem, né, o sistema de drawback do governo ele é integrado com o portal Scomex, com o módulo exportação, né? Então, no momento que ocorre essa integração, no momento da elaboração da DUI, todos os dados, todos os campos que você informa lá na DUI, eles são consistidos, né? Eles são validados com o seu ato concessório que está lá no sistema do governo, tá? E essa integração, ela é bem detalhada, né? Bem, há vários pormenores nessa integração, então ah, pode ocorrer aí uma série de erros na elaboração, especialmente da DUI, tá? Aqui eu trago um exemplo aqui de erros, né? Como que o Syscomex, quando você está elaborando uma DUI, como que esses erros aparecem em tela para o usuário. Aqui eu tenho 3 informações, tá? 3 erros, né, que foram simulados aqui na elaboração de uma DUI. Então, nós temos ali o primeiro erro, mostrando que o saldo de valor local de embarque, ele é insuficiente para a inclusão deste ato concessório, né? Temos ali a quantidade vinculada, que também deve ser menor ou igual à quantidade na unidade de medida estatística. E temos ali um terceiro erro, que também é do drawback, está citando ali um ato concessório, tá? Que a soma das parcelas com cobertura cambial e sem cobertura cambial não pode exceder o valor VMLE do item da DUI, tá? Então, esse terceiro erro aqui, ele é em relação aos dados de ato concessório colocados na DUI e os dados de item de DUI, tá? Já os outros dois, eles são mensagens de erro em que o sistema, aqui a DUI, integrou lá com o sistema do governo, certo? Bom, e aqui eu trago, né, várias mensagens de erro, que são as mais frequentes, né? Eu trouxe aqui algumas aqui em relação ao saldo de valor no local de embarque, né, insuficiente, é o mesmo que a gente viu ali na frente, tá? Então, nesse caso aqui, está sendo colocada uma informação na DUI, referente ao valor VMLE, né, o valor local de embarque, e esse valor, ele é maior do que você tem naquele item de ato lá no ato concessório, tá? Esse segundo erro aqui, dizendo que é obrigatório informar pelo menos uma nota de venda para esse tipo de ato concessório, é porque aqui está sendo informado um ato concessório que não é o ato comum. Então, nesses casos, você precisa informar uma nota fiscal de venda, tá? Aqui, pode ser que seja um ato concessório intermediário, por exemplo. Então, você tem que colocar aqui a nota fiscal de venda, tá? Esse terceiro erro aqui, aqui está sendo colocado as informações de drawback e não está sendo informado o item do ato concessório.
mais à frente ali a gente vai ver como identificar aí qual que é o item do ato concessório, tá? Eu não falei, né, pessoal, mas essa sigla que tem aqui na frente, esse número, ele é do próprio portal Siscomex, é como o Siscomex identifica aí essas mensagens, tá? Depois nós temos ali, tipo do ato concessório é comum ou genérico, e o CNPJ do exportador e do beneficiário do ato são diferentes. Então, aqui nós temos, nessa situação aqui, você está elaborando uma DUI, você está colocando um CNPJ o CNPJ do exportador lá na frente, lá na DUI, ele é um, mas o CNPJ que está sendo colocado lá nos dados de drawback é um outro CNPJ. E como o ato concessório é comum ou genérico, isso não é permitido, tá? Você pode ter CNPJs diferentes somente se for um ato intermediário. Depois temos uma outra mensagem que diz necessário informar ato concessório para enquadramento da operação de drawback. Aqui está sendo colocado dados de ato concessório na DUI, porém está colocando um enquadramento de operação que não é o 81.101, que seria o enquadramento de operação de drawback, tá? Sendo colocado o 80.000 ou qualquer outro enquadramento de operação, tá? Depois, o último erro que nós temos aqui é não informar ato concessório para enquadramento que não é de drawback. Esse é o inverso, né, do anterior. Aqui a gente estava colocando, é uma DUI, e está sendo colocado um enquadramento que não é drawback, mas está sendo informado um ato concessório na minha DUI. Então, pessoal, todas essas mensagens aqui que eu estou mostrando são mensagens que aparecem quando uma DUI é elaborada, tá? Aqui eu trouxe mais algumas, tá? Número de ato concessório obrigatório. Então, aqui, nessa DUI, foram informados vários dados ali referente ao ato concessório, mas não foi colocado o número do ato concessório. Depois nós temos o tipo do ato concessório informado está incorreto. Então, aqui o sistema do Portal Siscomex foi até o sistema do governo e identificou que aquele ato concessório, o tipo do ato está incorreto, tá? Depois nós temos a mensagem que não é permitido informar mais de um ato concessório ou suspensão do tipo comum ou genérico. Essa mensagem de eu aqui, ela dificilmente vai aparecer para quem elabora a DUI por tela, né? E não usando um sistema para elaboração de DUI. Porque em tela o sistema do governo já não permite você colocar duas vezes um ato concessório e suspensão, por exemplo, em uma DUI, tá? Mas se você transmite aí via web service, por exemplo, né? Você tem um sistema de elaboração de DUI, pode ser que ali na sua DUI você colocou duas vezes um ato concessório, suspensão na sua DUI, né? Dois atos diferentes, porém, dois atos de suspensão. Então, pode aparecer essa mensagem de erro aqui, tá? Número de ato concessório, esse nós já vimos, né? Tá repetido aqui. Depois nós temos, opa, mas aqui nós estamos com três informações repetidas, estão três e três aqui, então podem desconsiderar, tá? Já vimos aqui as três que nos interessavam, tá? Essas três últimas aqui estão repetidas no meu slide, tá? Bom, vamos em frente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses erros e também vê-los na prática, tá? Bom, cuidados aí com a nota fiscal de exportação. Bom, como vocês sabem, né, quando você elabora uma DUI, você informa lá as suas notas fiscais de notas fiscais de exportação e diversos campos migram automaticamente, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse tópico do webinário, tá? Mas antes disso, eu só quero frisar essa situação aqui para vocês. Lembrem-se que quando vocês estão falando de um drawback suspensão, né? Aqui eu tenho uma tela aí do drawback suspensão de um ato concessório. é, Essas três informações aqui. A moeda sempre vai ser em dólar, tá? As quantidades sempre serão na unidade de medida estatística e não na comercializada. E o valor sempre vai ser o VMLE e não o valor condição de venda, o valor no Incoterm, tá? Ok? Essa informação é bem importante, tá? Especialmente quando você está elaborando uma DUI, né? Esteja ciente dessas três características aqui do ato concessório, tá?
Às vezes o pessoal fica procurando, deu uma mensagem de erro de valor, de saldo, e eles ficam aí procurando a origem do problema no valor condição de venda, porém, sempre que falarmos de drawback, vamos estar falando de valor local de embarque, tá? E quando falarmos das quantidades, essas quantidades nunca serão as quantidades comercializadas, mas sim estatística. As informações que integram, então, do portal Scomex para a DUI, da DUI para o sistema do governo na parte de drawback, são esses três padrões aqui mencionados, ok? Bom, e como eu estava falando antes, né, a DUI, então, quando você elabora uma DUI, você coloca lá as chaves de acesso da nota fiscal de exportação, tá? Diversas informações, então, migram automaticamente, entre elas aí, código da NCM, descrição da mercadoria, quantidade. Então, o que eu quero destacar aqui, e que há sempre muitos erros, e eu sempre falo isso nos webinários, acho que a gente tem até um webinário especificamente sobre unidade de medida estatística. É um assunto extremamente básico, porém que existe muitos erros, tá? Então, isso aqui realmente é necessário frisar com o emissor da nota fiscal, com os exportadores, né, para que se minimize esse tipo de erro aqui. Porque se você está elaborando uma DUI e na sua DUI os dados da nota fiscal de exportação estiverem incorretos, isso vai migrar para a sua DUI e, consequentemente, vai ter problema com a integração no seu ato concessório. Nesse print aqui, esse print ele é uma nota fiscal que está sendo consultada lá no portal da nota, tá? O portal da nota é o nft.fazenda.gov.br. Você joga o número da chave de acesso da nota fiscal de exportação lá e consegue ver todos os dados da sua nota fiscal de exportação, tá? Aqui, essa não é uma nota de exportação, é uma nota aí 5.501 aqui, SFOP, tá? E não é de exportação. Exportação sempre começa com 7. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é o erro na unidade de medida estatística, que é muito comum em qualquer tipo de nota. Aqui vocês podem ver, ó, que na nota nós temos a unidade de medida comercializada e aqui embaixo a gente tem a unidade de medida tributável, tá? Quando a gente fala unidade de medida tributável, estamos falando também de unidade de medida estatística, que é a mesma coisa, tá? Tributável e estatística é a mesma coisa. Na nota, se chama unidade de medida tributável, quando essa informação é jogada para DUI, a unidade de medida tributável passa a se chamar unidade de medida estatística, tá? Esses campos são integrados, tá? Mas o que eu quero mostrar nessa nota que está incorreto são essas quantidades aqui, ó. Veja que há um erro aqui nítido, tá? Essa cera aqui, dificilmente cada unidade seja 1 quilo. Claro, pode ser que seja, né? E aí está correto, tá? Mas eu sei que essa nota aqui está incorreta, tá? Porque aqui, quem emitiu essa nota fiscal simplesmente copiou esta quantidade, 30.000, para esse campo aqui embaixo. Porém, não é essa a lógica no preenchimento desses campos. A quantidade comercializada você vai preencher conforme você vendeu, tá? Conforme você exportou, conforme está na sua fatura comercial. Então, se eu vendi esse refil de cera tradicional aqui em unidades e eu vendi 30.000 unidades, qual que na unidade de medida estatística, quanto que pesa esses 30.000? Não era 30.000 quilos, tá? Era uma quantidade menor, cada um pesava menos de 1 quilo. Aqui nós temos a resposta, na verdade, ó, vejam bem, aqui, ó, são 100 gramas, tá? Então, aqui é 100 gramas vezes 30.000, tá? Outra coisa importante, extremamente importante, o KG, da onde que saiu o KG, então, né? Da NCM. Cada NCM tem a sua respectiva unidade de medida estatística, tá? E por que estou falando isso em um webinário onde nós estamos falando de DUI barra drawback, né? Porque essa informação aqui vai migrar para a tua DUI, que consequentemente vai migrar para seu ato concessório. Então aqui a gente já começa com um grande problema, porque se passar despercebido aqui por quem elaborou essa DUI, nós vamos ter um problema ali na frente quando
você for fechar esse ato concessório, por exemplo. Talvez aqui era para ser 3.000 quilos, mas a gente já está em uma única DUI consumindo o saldo do ato concessório em 30.000 quilos, tá? Talvez não tenha nem saldo nesse item de ato concessório, né? Ou a gente vai estar consumindo aí muito saldo e talvez isso possa ser visto só daqui a um ano, por exemplo, quando o ato concessório for para baixa, tá? Então, por isso que estou trazendo esse dado nesse momento, neste webinar, tá? Aqui eu tenho uma outra nota fiscal de exportação mesmo, nesse exemplo, onde eu também quero frisar aqui os mesmos campos. E aqui é um exemplo correto, tá? Por exemplo, este produto aqui, esse silo, ele foi vendido 27 unidades. E essas 27 unidades, quando passadas para a unidade de medida estatística, que era a KG também, em quilos, ele deu 733 quilos, tá? Então, aqui, essa informação foi calculada corretamente, tá? Um outro cuidado que é necessário ter nas notas fiscais de exportação, então, é referente às CFOPs, tá? Então, quando estamos falando de drawback, né, a sua nota fiscal de exportação precisa estar com a CFOP 7.127, ok? Conforme esse exemplo que temos aqui abaixo, tá? Que é importante frisar, tá? O sistema do governo, na parte da DUI, não vai consistir, não vai validar a CFOP da nota. Ele vai deixar passar, tá? Mesmo se você vincular um ato concessório na sua DUI, e a sua nota fiscal de exportação for 7.101, por exemplo, que é uma exportação, um CFOP de exportação normal, né? Então, o sistema do governo, no portal Scomex, ele vai permitir o registro dessa DUI, tá? Mas, fiscalmente, né, o correto é que a sua nota saia com a CFOP 7.127, tá? E por fim, só destacar aqui que nas informações complementares, né, é recomendado lá que você coloque o número do ato concessório, tá? Pessoal, e o que que é um item de ato concessório, tá? O item de ato concessório também é uma coisa extremamente básica, mas só quero destacar aqui porque muitas pessoas colocam essa informação incorreta ou têm dúvida dessa informação, tá? O item de ato concessório nada mais é que um número sequencial, tá? Que é gerado lá quando você está criando o ato concessório no sistema do governo, tá? É, E não pode ser confundido aí com o item do ato, com o item da DUI, por exemplo, tá? E também existe aí item do ato na exportação, o item na importação e o item no mercado interno. Depois eu vou mostrar um print ali para vocês e vai ficar um pouquinho mais claro. O número do item do ato ele pode ser encontrado então na tela de consulta lá do drawback, né? E também no extrato do ato concessório, tá? Esse número ele sempre vai ser gerado de 1 até 999. O número do item do ato ele é requerido, então, em vários documentos aí de despacho, né? Então, na DUI, na DI e na LI. Eles podem ser solicitados, ok? E aqui estou mostrando, então, aqui uma tela de consulta de ato concessório suspensão. Estamos aqui na tela de exportação e aqui está assinalado, ó, isso aqui é o número do item do ato concessório. Então, aqui eu tenho um ato concessório de drawback suspensão, em que eu tenho 3 itens. Então, quando eu estou elaborando uma DUI, tá? Eu preciso mencionar lá qual que é o item do ato concessório, desse campo aqui que estamos falando, tá? E aí, lá naquelas mensagens de erro que eu mostrei lá na frente, né? Tudo isso aqui pode ser transformado em uma mensagem de erro, tá? Se eu colocar lá no minha DUI o item 2, mas mencionar essa NCN aqui de cima, também já é uma outra mensagem de erro, tá? Então, é importante que você saiba aí onde que estão todas as informações para conseguir interpretar lá as mensagens de erro que aparecem no momento da elaboração da DUI, tá? Aqui eu tenho um print dos itens do ato concessório na parte da importação. Então, estamos aqui no menu
3 de importação, e aqui temos os respectivos números de item de itens de importação, tá? Não tenho aqui os itens de mercado interno, mas é a mesma lógica, não tem nenhum mistério aqui, tá? E onde que ele é informado, então, o número do item do ato, né? Quando estou elaborando uma DUI, aqui é o meu print da DUI, tá? Da elaboração da DUI. Então, esses são os dados que eu preciso colocar referente ao drawback. E vejam que o número do item do ato aqui que aparece, né? Aqui você vai colocar este número. Então, o primeiro número do ato concessório, o respectivo beneficiário do ato, em alguns casos aqui o próprio Syscomex vai preencher automaticamente o beneficiário do ato, especialmente se for um drawback comum, tá? O número do item do ato que estávamos falando lá, então aqui o item do ato na parte de exportação. NCM geralmente vai vir preenchido, né? A menos que existem algumas exceções em que não vai ser preenchido aqui, dependendo do tipo do ato. Depois, quantidade utilizada, então aqui não vai poder ser superior ao teu item de DUI, né? Aqui dentro, eu tô na DUI, eu tô dentro de um item de DUI. Então, se o meu item de DUI for lá 351, como tá aparecendo um print ali embaixo, né? Se for 351, vamos supor, eu não posso vincular mais do que isso no meu ato concessório, tá? Lembrando aquela outra informação que passei para vocês anteriormente. A quantidade que estamos falando aqui é a quantidade estatística e não a comercializada, tá? E depois temos dois campos de valores, valores financeiros, né? Que é o VMLE, então, ou seja, o valor da mercadoria no local de embarque, com cobertura cambial, ou se tiver aí o valor sem cobertura cambial. Vai ser um ou outro, tá? Vamos à frente. VMLE com e sem cobertura cambial. Os dois últimos campos que a gente estava falando ali anteriormente, tá? Quando preencher, então, um ou outro, né? Aqui trago novamente o mesmo print ali, tá? Da tela anterior. E vamos aqui. Nesse print eu tenho aqui o drawback suspensão. E aqui vocês podem ver que quando você abre um ato concessório, então, você vai ter as informações aí, o valor com cobertura cambial e valor sem cobertura cambial. Então, no momento da elaboração, aqui no momento da elaboração da DUI, né, eu só vou preencher aqui o VMLS sem cobertura se o meu ato concessório tiver, né, algum item de exportação sem cobertura cambial, tá? Geralmente você não vai ter itens sem cobertura cambial, só com cobertura cambial, tá? Então, essa é a regra aí para o correto preenchimento destas informações na sua DUI, ok? Aqui você poderia ter, às vezes, é colocado, por exemplo, uma embalagem que faz parte da exportação, mas essa embalagem ela não tem um valor financeiro. Então, poderíamos ter aqui um item de exportação com uma ensino de embalagem, por exemplo, e que ele não teria valor financeiro, né? Na verdade, não teria cobertura cambial, ele tem valor, né? E aí, essa coluna aqui estaria preenchida com o valor, mas ela não vai ser paga, ela não vai ser vendida, tá? Ela faz parte do meu produto, mas ela não será vendida, tá? Não tem câmbio disso. Esse é um exemplo, né? Existem outros exemplos, mas somente nesse tipo de situação é que você vai preencher aqui esse VMLE sem cobertura, tá? Bom, enquadramento da operação versus drawback. Então, quando estamos falando aí de correto preenchimento da elaboração da DUI, temos que falar do campo aí de enquadramento da operação. Existe para drawback o enquadramento 81.101. Esse é o enquadramento correto para você vincular o ato concessório em suas exportações, tá? Então, aquele ali é o principal momento que você coloca esse enquadramento da operação. Aqui embaixo, ó, aqui está sendo demonstrado, aparece esse botão aqui de adicionar ato concessório. E aí, sim, você clicando ali,
você vai colocar o número do ato, todas as demais informações, tá? Bom, e temos aí mais dois campos, né? Dois enquadramentos de operação de drawback e suspensão, porém eles são exceções, né? Aqui é somente quando ocorreu uma devolução de mercadoria que anteriormente tinha sido importado no amparo de regime de drawback. Então, nós temos duas situações ali, a 99.195 e o 81.195. Todos os enquadramentos de operação que começam com 99 significam que eles não têm cobertura cambial, tá? E o outro, então, 81.195, é porque haverá cobertura cambial, tá? E vejam também a diferença entre um e o outro. A gente não tem expectativa de recebimento, e o outro nós temos expectativa de recebimento, tá? Então, isso é uma devolução ao exterior de uma mercadoria que tinha sido importada, e essa importação você tinha, você estava vinculando a um ato concessório, tá? Vejam, a gente tem mais dois acima ali, mas eles são de drawback e isenção, tá? Que não são o tema aí do nosso webinário, tá? Somente esses dois aqui da parte inferior é que fazem parte de drawback e suspensão. Bom, e cabe destacar também que no momento que você seleciona um daqueles dois tipos ali de enquadramento da operação, o próprio Syscomex, ele abre aqui campos para você colocar a ADI que tinha dado origem aí à entrada dessa mercadoria no Brasil, tá? Então, junto com os dados de ato concessório, eu tenho que informar a ADI, tá? Bom, e como elaborar aí uma DUI com drawback, né, suspensão, e vincular, e fazer a correta vinculação, tá? Então, como eu já dito antes, né, a primeira questão é utilizar o enquadramento da operação, 81.101, e aqui estão os campos que são abertos, tá? Já falamos um pouquinho deles antes. Então, tipo de ato concessório, temos aqui também a questão do exportador ser o beneficiário do ato, sim ou não, né? Então, dependendo aqui do que você informa, também abrirá mais um campo, acho que já vamos ter aqui à frente, tá? Número de ato concessório, CNPJ do beneficiário do ato, número do item do ato, NCM do item do ato, quantidade utilizada, VMLE com cobertura e VMLE sem cobertura. Aqui nós selecionamos aqui o tipo do ato concessório, tá? Então, quando a gente faz isso, o próprio sistema preenche automaticamente aqui o CNPJ do beneficiário, porque ele vai ser o mesmo CNPJ lá da frente que você informou como o CNPJ do exportador nessa DUI, e também já traz o número do item, a NCM do item do ato concessório, que vai ser a mesma NCM da sua exportação, tá? Então, por isso que ele já traz automaticamente, tá? E ali, deixa eu voltar aqui, nessa tela nós tínhamos aqui marcado que o exportador é o beneficiário do ato. Sim, ele é o beneficiário, tá? Se a gente troca para não, é requerido também as informações aqui de nota fiscal de venda, tá? Então, é necessário colocar aqui os dados da nota fiscal, tá? E esses campos passam a ser obrigatórios, então, quando o beneficiário do ato não é o mesmo do dono dessa DUI que está sendo elaborado, tá? Bom, consultando um ato concessório, suspensão no sistema de drawback. Vou entrar aqui, tá, no sistema do governo. Então, aqui eu tenho o link do sistema do governo, na parte do drawback, né? Fiquem atentos aqui, que a gente tem drawback suspensão e drawback integrado, tá? Aqui o pessoal confunde um pouquinho, né? Mas no caso nós estamos falando aqui do drawback integrado. Ele é integrado porque ele comporta aí insumos nacionais e também insumos importados, tá? Aqui no drawback suspensão é a versão mais antiga do drawback, tá? E aqui temos só duas modalidades lá, embarcação e fornecimento de mercado interno. O principal é esse aqui, tá? Drawback integrado. Vou acessar aqui com o meu certificado digital.
Você vai vir aqui em operações, consultar ato concessório, e vamos consultar aqui por número de ato concessório, tá? Eu vou colocar ali o número do ato, tá? Esse é um ato, então, é, integrado, um ato que está deferido, então as exportações e importações estão ocorrendo, certo? E tem todas as informações, CNPJ, frete estimado, seguro estimado, subproduto ou resíduo, data de registro, data de validade, tá? Os índices, os valores totais aqui, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui na aba exportação, tá? Porque estamos falando aí da integração entre DUI e ato concessório, tá? Então, aqui nós temos aí as exportações, antes já vimos alguns prints, né? Nós temos aqui, então, o número do item do ato concessório, NCM, unidade de estatística. Então, essa aqui são as informações conforme a abertura do ato concessório. O governo nos autorizou exportarmos essas quantidades aqui e importarmos as quantidades que estão nessa outra aba aqui, tá? Se eu clicar aqui no número 2, eu consigo ver aqui no detalhe, né, o número do item do ato, a descrição complementar, entre outras informações aqui, tá? Outro dado importante é aqui em totais de exportação, tá? Aqui eu consigo verificar o que eu tenho autorizado, então o que o governo me permitiu, me autorizou exportar, e aqui nós temos o realizado, tá? No caso, aqui eu estou consultando um ato concessório onde todas as exportações praticamente já ocorreram. Tem aqui pequenas diferencinhas aqui que não estão ainda 100%. Então, esse ato concessório aqui, logo, logo, ele já vai ser enviado para a Baixa, tá? É, Ele é um ato de 2022, tá? Então, ele está em andamento ali, não sei se já ocorreu todas as importações, teoricamente teria ocorrido todas as importações, porque primeiro você tem que comprar o insumo para depois fazer o produto, né, para exportá-lo, tá? Mas enfim, só queria destacar essa tela aqui, onde você consegue ter uma visão aí do que foi autorizado versus o que foi do que já está realizado, tá? Então, temos esta informação aí, ok? Temos também aqui as exportações realizadas pela própria empresa, e nessa tela aqui vocês podem ver que à medida que as DUIs vão sendo elaboradas, né, e deferidas, elas vão aparecendo nessa tela aqui, tá? Essa aqui é a tela onde então vai ter de uma forma mais detalhada todas as exportações que ocorreram, certo? E se a gente clicar aqui, ó, vai aparecer até mesmo o número da chave de acesso da nota fiscal de exportação, ok? Temos também aqui o 9, ó. Nesse caso, acho que não vai ter nada, tá? Mas aqui no 9, eles são as exportações realizadas por outra empresa. Então, é o caso em que as exportações, as DUIs, saíram com o CNPJ de outra empresa, mas que também fazem parte desse ato concessório aqui, também estejam aí pagando este ato concessório. Então é isso. Essas são as informações que eu queria mostrar para vocês, para que vocês entendam aí essa integração entre a DUI com o drawback suspensão versus o ato concessório suspensão, né? Então, entender aí as formas e quais são os campos que eles migram automaticamente de um sistema para outro, ok? Então, com a finalidade aí de evitar problemas aí tanto de saldo, né, bem como de problemas no despacho aduaneiro de exportação, quando você está vinculando aí um drawback, suspensão à sua exportação. Ok, pessoal? Vou deixar aqui embaixo todos os nossos links, caso você queira conhecer os nossos sistemas de drawback. Nós temos sistema de elaboração de drawback suspensão, elaboração de drawback isenção. Temos, nesse mesmo sistema, a parte de gestão de atos concessórios, onde você pode controlar aí todos os saldos dos seus atos concessórios, tá?
Temos também sistema de elaboração de DUI, que facilita muito a elaboração de DUIs com drawback, sejam elas com poucos itens ou com muitos itens. Então, caso vocês queiram conhecer os nossos sistemas da Fascomex, fiquem à vontade aí para nos solicitar uma apresentação aí sem compromisso, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.